praticada pelo servidor for inassiduidade habitual, abandono de cargo e acumulação ilegal. Inassiduidade habitual, abandono de cargo e acumulação ilegal. Se a conduta praticada pelo servidor for uma dessas três, o processo será o processo sumário. Por que o processo será processo sumário? Porque é um processo mais rápido, mais célere. Essas três condutas não necessitam de um processo extenso. Eu consigo, num processo célere, rápido, sem grandes delongas, obedecer ao contraditório e à ampla defesa. Por que eu consigo isso num processo rápido? Em razão das condutas aqui apuradas. Veja bem, inassiduidade habitual. Um servidor inascido é um servidor que falta ao serviço por 60 dias, de maneira irregular, de maneira interpolada, num período de 12 meses. Então, se o servidor falta por 60 dias, num período de 12 meses, não há nenhuma dificuldade para a administração tentar provar isso e o servidor tentar se defender disso. Se não há dificuldade, livro de ponto e um possível atestado médico ou uma licença que não foi anotada, não precisamos aí de um processo demorado, concorda? É um processo rápido. Segunda circunstância que é apurada num processo rápido, abandono de cargo. Abandono de cargo também é fácil da gente provar e da gente se defender. Quando que nós consideramos que o servidor abandonou o cargo? Quando ele falta mais de 30 dias consecutivos e de maneira intencional. Falta mais de 30 dias consecutivos de maneira intencional. Provar que ele faltou mais de 30 dias não é difícil. Mesma maneira, livro de ponto. O que poderia gerar dificuldade aí é a intenção. Como é que eu vou provar que aquele servidor tinha intenção de abandonar ou não o cargo? A princípio pode parecer difícil, mas quem está habituado com os processos administrativos consegue verificar que é fácil. Você vai dizer, olha, ele errou nas contas de umas férias que ele tinha, na licença que ele pediu, ele achava que ele ainda estava de licença e ele não estava, tanto é que ele se apresentou, não foi má fé, ou então não, ele sumiu, não apareceu nunca mais, tem mais de 30 dias que ele sumiu. Claro que aí ele abandonou o cargo. Então, na prática, não é difícil você caracterizar o abandono de cargo. Portanto, embora obedecendo ao contraditório e ampla defesa, é totalmente dispensável um processo mais demorado. O processo pode ser simples, pode ser célere. E a acumulação ilegal? Por que a acumulação ilegal é analisada também em um processo célere? Sempre que eu converso sobre isso, as pessoas partem do mesmo pressuposto. Eu sei por que a acumulação ilegal pode ser analisada num processo célere. Porque eu tinha obrigação de saber quando eu podia ou não acumular cargos. Logo, eu estou fazendo errado, eu estou de má fé acumulando esses cargos. Lê do engano. Não é essa circunstância que leva a acumulação ilegal a ser apurada num processo célere. A administração, quando ela descobre que você está acumulando ilegalmente cargos, ela parte do pressuposto de que você estava de boa fé. E ela lhe avisa, inclusive lhe concedendo 10 dias para que você peça a exoneração dos cargos que você não poderia estar acumulando. Então, veja bem, você tem 8 cargos públicos, não sabia que não podia, estava de boa fé, a administração parte desse pressuposto, por mais esquisito que possa parecer. Sempre que você estiver acumulando cargos, sejam 2, 8, 20, ela vai partir do pressuposto de que você estava de boa fé, não sabia que não podia, vai lhe avisar e vai lhe conceder 10 dias para que você peça exoneração.
Se fim dos 10 dias você não pediu exoneração, agora ela parte do pressuposto de que você está de má fé. E aí agora ela vai lhe processar. Cuidado para não achar que ela vai lhe punir. Lembra, ela apenas avisou e não existe punição sem processo. Então, 10 dias depois, por mais óbvio que seja, ela precisa do processo. E como é muito óbvio, basta que seja um processo rápido, um processo célere. Portanto, neste caso, o processo também será um processo célere. Ou seja, conseguimos individualizar quando será o PAD sumário. Agora vamos observar quando será o PAD comum. E a gente pode determinar por exclusão. Se a sindicância eu determino quando você é punido por advertência ou suspensão com menos de 30 dias. Se o processo sumário eu determino quando você pratica essas 3 condutas, acumulação, inassiduidade e abandono, o processo comum será usado nos demais casos, ou seja, quando você for suspenso por mais de 30 dias ou quando você for demitido, exceto nas 3 circunstâncias que serão analisadas no processo sumário. Então, a utilização do processo ordinário é residual, é por exclusão. Demissão, que não os 3 casos do sumário, e suspensão por mais de 30 dias. Diferença entre os 3 processos. Primeira diferença é o prazo, né? Sindicância, o prazo é de 30, podendo ser prorrogado por 30. PAD sumário, o prazo é de 30, podendo ser prorrogado por 15, cuidado com isso. E o ordinário, o prazo é de 60, podendo ser prorrogado por 60 dias. Então, a primeira diferença é o prazo. Segunda diferença entre o sumário e o ordinário, porque a sindicância, a lei não estabelece qual seria o procedimento da sindicância, ela é bem evasiva em relação ao processo de sindicância. Então, diferença entre o sumário e o ordinário. Os prazos das fases, por exemplo, no processo sumário você tem 5 dias para defesa e administração 5 dias para julgar. No processo ordinário, você tem, em regra, 10 dias para se defender. Se houver mais de um acusado, 20 dias para se defender. E a administração, 20 dias para julgar. Lembrando que no processo ordinário, você pode prorrogar o prazo de defesa, mas você prorroga pelo dobro. E que no processo ordinário, se o servidor não apresentar defesa, será nomeado para ele um defensor dativo, que com base na súmula vinculante número 5, não precisa ser um advogado. Inclusive, a Lei 8.112 determina que deve ser um servidor estável, de hierarquia igual ou superior ao condenado, ou então de escolaridade igual ou superior ao condenado. Nós temos aí, portanto, algumas diferenças entre esses processos. Findo todos os processos, ainda resta uma esperança administrativa para o servidor, ou seja, nós estudamos, ele consegue a reintegração administrativa se ele pedir revisão processual. Então, a reintegração administrativa advém da revisão processual. Revisão essa que não é uma fase do processo, que não é um recurso dentro do processo, muito pelo contrário. É algo que acontece após o processo e que não tem limitação temporal. Ou seja, a revisão pode se dar a qualquer momento, embora ela deva durar 60 dias improrrogáveis. Então, veja bem, para você solicitar revisão a qualquer momento, mas ela deve durar 60 dias improrrogáveis. O que nós temos na revisão é uma limitação material. Só quando houver um fato novo ou uma circunstância relevante. Se não for uma dessas 2 hipóteses, não poderá ser pedida revisão. Revisão essa que pode ser pedida pelo servidor, pelo seu familiar, pelo seu curador ou solicitada de ofício pela própria administração. Essa é a ideia, de uma forma bem resumida, bem rápida, do processo disciplinar e do regime disciplinar do servidor. Vocês têm alguma dúvida?
Flávio?